nome é Thiago Souza, sou professor de História e a gente vai estar conversando hoje sobre questões da prova da UERJ. São questões do exame de qualificação e lembrando bem, a prova da UERJ é muito específica, ela tem uma maneira muito peculiar de elaborar as questões, de apresentar esses materiais para os alunos, então você tem que ficar muito ligado em algumas das dicas que a gente vai conversar aqui hoje. Em primeiro lugar, que você tem que prestar atenção é que a prova da UERJ, ela sempre apresenta ou textos ou então imagens. E é assim, pode parecer óbvio o que eu estou dizendo, mas você precisa ter muito cuidado, muita atenção com as imagens e os textos que a UERJ apresenta. Diferente de algumas outras provas, que imagens e alguns textos de apoio são feitos mais para complicar e dificultar a vida do aluno, na realidade, a UERJ ela trabalha imagens e textos apontando diretamente para as demandas da questão e também auxiliando o aluno na hora que ele for responder esses enunciados. Então, pode ter certeza que os indícios da solução que você está procurando na tua resposta estão ou no texto ou na imagem que a prova está te apresentando. Então, preste atenção nas figuras, preste atenção nas legendas das figuras e também, muito importante, no texto que a UERJ está te dando. Então, assim, eu sempre digo, quando eu vou dar esse tipo de aula, que a prova da UERJ ela se resolve nos detalhes. Então, você tem que estar muito atento para os detalhes dos elementos que a prova está te apresentando. Beleza? Então, vamos para a primeira questão. Ela é o seguinte, de cara já te dá uma imagem aqui, 1915 e 1939. Obviamente, pelo tipo de desenho, você já percebe que é um desenho do Hitler, né? O bigodinho lá famoso. E aqui aquele chapéu, né? Que é típico da galera ali do leste, ali da Ásia, enfim. Apesar de repente, e isso é uma coisa importante, apesar de repente o aluno ou o candidato, quando for fazer a prova, algumas das questões ele de repente nem saiba resolver, a prova da UERJ ela te dá as ferramentas necessárias para você encontrar a resposta. Basta aquilo, você estar atento ao conteúdo que a questão está te apresentando, as figuras, e aí fazendo aquela retomada dos conteúdos que você já sabe, pode ter certeza que numa situação de dificuldade, ainda assim é possível sobreviver diante de uma prova dessas. Então presta atenção, você tem esses dois elementos aqui e tem uma legenda. Condenando o primeiro, poderíamos ter evitado o segundo. Então de cara você já percebe um tipo de lógica. Mesmo que você não saiba o que aconteceu aqui, você sabe o que aconteceu aqui com o Hitler, a questão dos judeus, do campo de concentração, do genocídio, né? Quase 6 milhões de judeus foram mortos na época do Hitler. Esse é um dos detalhes do contexto do nazismo. Mas a partir do que essa legenda está te dando, condenando o primeiro, poderíamos ter evitado o segundo, você já percebe mais ou menos o que ela está querendo dizer. Que se você tivesse apontado para os problemas que estão aqui, você poderia ter resolvido o que está aqui. Deixa eu colocar a caneta aqui já para a gente começar a responder a questão. Pensa no seguinte. O cartaz acima divulgado no aeroporto, nas ruas e nos ônibus de Yerevan, capital da Armênia, faz alusão ao líder otomano Talat Pasha e a Adolf Hitler. Então aqui está o líder otomano e aqui está o Hitler. A imagem é uma das muitas espalhadas pelas cidades para lembrar o centenário do massacre de até 1,5 milhão de armênios nas mãos dos turcos. Então olha só, essa imagem aqui, ela foi utilizada para lembrar o centenário de um massacre, ou seja, ela está apontando para essa demanda aqui. Tá? E aí o que eles estão querendo dizer? Esse massacre foi feito pelos turcos, cujo império estava se desintegrando em meio à Primeira Guerra Mundial. Ou seja, olha isso, ele está apontando para você um esquema que foi de antes da Segunda Guerra. Muitos eram civis deportados a regiões desérticas, onde morreram de fome e sede. Outros milhares foram massacrados no centro da cidade. No centro da cidade, muitos pontos de ônibus exibem fotos de sobreviventes. Então, ele está te dando algumas indicações. Ele está dizendo que ocorreu um massacre no período muito próximo à Primeira Guerra Mundial. Esse massacre é muito específico. Ele vai dizer que muitos civis foram deportados para o deserto, outros morreram de fome e sede e milhares foram massacrados.
E essa imagem, ela se organiza da seguinte forma: se esse massacre que ele está falando para você fosse denunciado, se ele fosse condenado, isso aqui, ou seja, a figura do Adolf Hitler poderia ter sido evitada. Então, a imagem e o texto te apontam para isso. E aí ele pergunta: através da lembrança do massacre dos armênios em 1915, é possível comparar experiências históricas com o objetivo de fomentar na atualidade práticas sociais de reconhecimento de, ou seja, ele está te perguntando, através dessa lembrança aqui, você pode comparar as experiências históricas e, a partir disso, você fomentar na atualidade práticas sociais de reconhecimento. Ou seja, ele aponta para um contexto do início do século XX, mas querendo que você pense nisso agora, na atualidade. Então, quais são as alternativas? Letra A, atos de genocídio e reparação das famílias vitimadas. Letra B, ações de expansionismo e continuidade de disputas territoriais. Letra C, projetos do totalitarismo e permanência de regimes autocráticos. E letra D, estratégias de conquista e convocação de tribunais internacionais. Um outro ponto que você tem que levar em consideração para a UERJ: ela vai te dar 4 alternativas, 2 estão sempre imediatamente equivocadas, ou seja, 2 das alternativas de cara você vai ver que elas estão erradas. E aí sempre sobram 2 alternativas que você pode ficar com dúvida. Então, por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui na letra D, estratégias de conquista. Em que momento isso aqui apresenta questões envolvendo conquista? Ele está falando, se você condenasse o primeiro, poderia ter evitado o segundo. Então, assim, a UERJ é muito específica nisso. Estratégia de conquista, isso não está na questão, isso não aparece nem no texto, nem na imagem. Então, você pensa no seguinte: como é que eu posso pensar em uma resposta que ela não está nem na imagem, nem no texto que a questão me deu? Então, a letra D você já deixa um pouco de lado, porque é bem capaz dela estar errada. Letra C, projetos de totalitarismo e a permanência dos regimes autocráticos. O que é autocráticos? Regimes onde o poder se concentra no próprio governante, o poder se alimenta neles mesmos, ou seja, é um poder isolado, um poder que domina sem qualquer tipo de contestação, ou seja, é um domínio onde você não tem questionamentos. Isso é uma autocracia, algo que funciona por si só e não precisa de nada para legitimar a sua existência. Assim, se você está vendo uma imagem que o cara está falando que você tem que condenar o primeiro para ter evitado o segundo, como é que você pode estar fomentando, reconhecendo a permanência dos regimes autocráticos? Então, assim, na realidade, essa imagem é uma crítica. Então, você percebe projetos de totalitarismo e permanência de regimes autocráticos. Não é isso que a imagem está te passando. Ela está dizendo que se você condena o primeiro, você evita o segundo. Ou seja, independente da existência ou não, o foco da questão não é a existência de governos, de regimes de exceção. Ela está sendo muito específica. O texto está falando de um massacre, não está falando de política e poder ou questões envolvendo democracia ou qualquer outra coisa. Então, a letra C é provável que também esteja equivocada. Letra B, ações de expansionismo e continuidade de disputas territoriais. Em nenhum ponto você vê que a imagem e o texto está tratando de questões envolvendo disputas territoriais. Está falando de massacres e está falando de você, a partir desse aqui, você consegue evitar aquilo ali. Então, a única alternativa que sobra é a alternativa A, atos de genocídio e reparação das famílias vitimadas. Então, percebam bem, ele está dizendo que ocorreram genocídios aqui, e a partir disso, a partir do momento que você divulga essas imagens, olha só, você lembra o centenário do massacre. Ou seja, a partir daí, você exibe fotos de sobreviventes. Então, olha como é que a questão indica diretamente que você está denunciando atos de genocídio e você busca a reparação das famílias vitimadas. Então, a única que sobra é a letra A. Então, a letra A é a alternativa correta. Beleza? Partindo para a próxima. Isso aqui vocês já conhecem, né? Provavelmente vocês devem ter assistido esse filme. A questão te apresenta a capa de uma história em quadrinhos
e a propaganda de um filme. Tanto a história em quadrinhos quanto a propaganda do filme está lidando com a questão do Pantera Negra, um personagem muito conhecido do universo da Marvel. Enfim, então essa capa é de 1966 e esse filme é de 2018, tá? Então vamos lá. Prestando bem atenção no seguinte, lembra que eu falei que você tem que se atentar para os detalhes. Na história em quadrinhos, o Pantera Negra está no gibi do Quarteto Fantástico. Então, na realidade, ele é uma participação dentro de um contexto que envolve o Quarteto Fantástico. Então, ele é um coadjuvante numa revista que não é dele. Aqui, na realidade, você tem ele em cima e você tem um cartaz de um filme que é do Pantera Negra. Você já vai ver uma diferença aqui já de cara. Pois bem, o que a questão está pedindo? Com mais de 50 anos de existência, o personagem Pantera Negra esteve associado a debates sobre condições de vida de populações afrodescendentes na sociedade norte-americana. Tendo em vista as transformações ocorridas na década de 60 e o momento atual, ou seja, década de 60 e hoje, a comparação entre as imagens aponta para a seguinte mudança acerca do protagonismo afrodescendente. Então ele quer saber no que essas imagens estão apontando a respeito da mudança do protagonismo afrodescendente. Então vamos lá. Letra A, equiparação do poder aquisitivo. Você vê hoje que esse tipo de coisa é uma demanda feita pelo Estado através de políticas. Você vê isso claramente ali no filme? Sim? Não? Vamos deixar. Letra B, fortalecimento da inclusão social. Assim, em nenhum momento a história em quadrinho e o filme está falando de inclusão social, sabe? Você não vê, a questão não é que os negros precisam ser incluídos na sociedade, eles já estão na sociedade, eles circulam nos ambientes. A grande questão que aparece é a maneira como eles são tratados, a maneira como a própria sociedade trata os afrodescendentes. A questão do protagonismo é primordial. Então, assim, a inclusão social ela já existe, eles estão incluídos na sociedade, eles participam de demandas, eles têm acesso a serviços básicos, eles podem ter conta no banco, eles podem estudar. A grande questão é essa, a inclusão já existe, tá? Então a letra B não pode ser. Letra C, reconhecimento dos direitos civis. É um ponto importante. Vamos lá. Letra D, homogeneização das diferenças sociais. Em nenhum momento o texto nem as imagens está falando que você tem que homogeneizar, ou seja, que você tem que transformar as diferenças em uma coisa só. Então a letra D já está fora. A letra A, não se fala de equiparação de poder aquisitivo. Em nenhum momento a história em quadrinho, ou filme, ou texto está falando com relação a questões que você vai equiparar financeiramente negros e brancos e outras etnias. Então a letra A não faz muito sentido. A letra B e a letra C, lembra que eu falei que sempre sobram duas questões que podem ser. A letra B está falando de fortalecimento da inclusão social, mas eu já tinha falado para vocês que eles já estão incluídos na sociedade. A questão é de que forma essa inclusão ela acontece. E aí sobra a letra C, a questão do reconhecimento dos direitos civis. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, basta você lembrar que na década de 60 você vai ter uma série de políticas, uma série de ações. Você vai ter personagens como, por exemplo, Martin Luther King, que vai estabelecer uma série de lutas relacionadas aos direitos civis norte-americanos, dos afrodescendentes norte-americanos. Então, assim, você tem que perceber, essa palavrinha aqui, direitos civis, já te dá uma indicação da resposta. Então, correta aqui, letra C. Beleza? Passando para a próxima. Aqui, lembra que eu falei, sempre tem uma imagem e sempre tem um texto. Depois vocês deem uma olhada nesse texto, que está no arquivo que vocês vão receber, ou que vocês receberam. Eu só queria apontar para o seguinte, que nessa imagem você vai ter o chanceler da Alemanha, o Willy Brandt, lembrando que isso acontece em 1970, ele vai estar em um símbolo, aliás, ele vai estar agindo em direção a um pedido de reconciliação da Alemanha no pós-guerra. Ou seja, ele está ajoelhado de frente a um memorial.
esse camarada aqui que está ajoelhado de frente ao memorial. Então o que acontece? O texto vai dizer o seguinte, que ele caiu de joelhos e fez silêncio diante de um memorial a respeito do massacre que os alemães fizeram no que a gente chama de gueto de Varsóvia. Tá? Então o que acontece? Ele vai dizer que ele vai sofrer uma série de retaliações, ele vai ser questionado por ele ter feito isso, mas ao mesmo tempo ele vai receber aplausos, ele vai ser... ele vai virar uma referência no que diz respeito a essa situação onde a Alemanha se coloca como responsável pelo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Tanto que coloca aqui, ó, dentro do país o Brandt foi xingado. 25 anos depois do fim da Segunda Guerra, a viagem de Brandt à Polônia do regime comunista foi um tema muito controverso na Alemanha. O objetivo era a assinatura do Tratado de Normalização nas relações entre os dois países, que seria seguido de um acordo no mesmo sentido entre a Alemanha e a União Soviética. A coragem e a espontaneidade do Willy Brandt naquele 7 de dezembro foram apenas um dos motivos que lhe valeram o Prêmio Nobel da Paz no ano seguinte. Então, o cara é um chanceler alemão, durante a Guerra Fria, 1970, ele vai visitar a Polônia, e ali ele vai se ajoelhar diante de um memorial, né, com relação aos mortos. E esse é o primeiro passo em direção a um acordo entre a Alemanha e Polônia, e depois é um acordo entre a Alemanha e a União Soviética. Tá? E aí a pergunta é a seguinte. A foto e o episódio retratados na reportagem indicam transformações que afetaram a sociedade alemã nas décadas de 30 e 70. Uma dessas transformações no âmbito das relações internacionais está associada à seguinte mudança de orientação. Ele está perguntando o que mudou nessa relação da Alemanha durante a década de 30 e 70. Então ele te dá várias alternativas. A principal alternativa, a partir do que eu te falei, é o seguinte. Ele está dizendo o quê? Que houve uma mudança. A Alemanha saiu do nacionalismo totalitário em direção à multilateralidade diplomática. A correta é a letra D. Por que isso? Lembra que eu falei? Você tem a Alemanha, tá? E o cara visitou a Polônia. E ele fez um acordo com a Polônia e depois ele fez um acordo com a União Soviética. Ou seja, você vai ter a Alemanha buscando ao mesmo tempo uma desculpa a respeito do seu nacionalismo totalitário, que foi o regime do Hitler, um regime extremamente nacionalista, que dominava todos os níveis da sociedade, por isso ele era totalitário, desde a mentalidade até as roupas, o que você podia ouvir, o que você podia falar em público, até todas as estruturas econômicas e políticas, por isso ele é totalitário. E você sai desse contexto e busca uma multilateralidade diplomática, ou seja, você faz acordos com outros países, como por exemplo é o caso da União Soviética. Tá? Então assim, neutralidade militar, a imagem e o texto não falam nada disso. Proteção alfandegária, você proteger teu comércio de outros países, a questão não fala sobre isso. Discriminação étnica, pelo contrário, a Alemanha quer ultrapassar aquele passado de discriminação que eles fizeram com relação aos judeus. Então a única coisa que sobra é a letra D. Eles saem do nacionalismo totalitário em direção à multilateralidade diplomática. Beleza? Na próxima questão, fala sobre uma filósofa muito famosa, Simone de Beauvoir, que era a esposa de um filósofo chamado Sartre. E aí o texto diz o seguinte, essa frase que abre o texto, ela é a mais famosa, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A partir desse texto, ela vai estar mostrando para você o seguinte, que a Beauvoir, que foi a autora dessa frase, ela vai admitir que as diferenças biológicas têm papel na construção da inferioridade feminina. Mas ela vai dizer que a importância social dada a essas diferenças é muito mais determinante para a opressão. Ou seja, mesmo que biologicamente existam argumentos que são utilizados para mostrar que o homem é superior à mulher, ela vai dizer que a biologia não é suficiente para explicar isso. Ela vai dizer que a cultura, a sociedade, o contexto cultural é que vai fundamentar essa opressão de homens
contra mulheres. Beleza. E aí a questão te pede o seguinte: de acordo com esse texto, a abordagem realizada pela Simone de Beauvoir valoriza princípios de que tipo? Aí ela te apresenta étnico-raciais, ela fala de etnia e de raça. Político-religiosa, ela está falando de política e religião. História e cultura, ou econômicos e científicos. A partir do que eu te apresentei, a resposta óbvia é a letra C. Questões históricas e questões culturais. Ela vai dizer que toda a carga histórica, toda a tradição que vem se construindo no decorrer do tempo e que se alia à cultura, a partir desse caldeirão de memória, cultura e ações sociais fundamentadas em cima disso, é que a opressão feminina se fortalece. Então, o ponto-chave do argumento dela, lembrando, isso que eu estou falando é o argumento da Simone de Beauvoir. Esse argumento dela, quando ela fala ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ela vai dizer que na realidade a concepção de mulher ela se estabelece a partir do trato com a cultura. É a cultura de cada lugar e de cada época que vai dizer o que é a condição ser mulher no Brasil da década de 80 e a condição ser mulher no Brasil na década de 20 do século 21. Então, basicamente aqui, ela está falando de história e cultura. Então, no caso, letra C. Beleza? Para a próxima. O nascimento de uma nação. Então, essa, no caso, é a nossa última questão. E aí, lembrando que eu falei no início, a UERJ sempre trabalha com imagens e textos, você tem que prestar muita atenção nisso. Então vamos lá, ela coloca um pôster de um filme e a imagem de uma cena de um filme. E qual o filme? O Nascimento de uma Nação, de 1915, tá? Iníciozinho do século XX. Ele vai estar dizendo o seguinte: o Nascimento de uma Nação, lançado em 1915, foi baseado em um livro que foi publicado em 1905. O nome do livro está ali, ó, The Klansman. E era um livro de autoria do reverendo, ou seja, um cara da igreja chamado Thomas Dixon. Assim como Dixon, o diretor do filme, D.W. Griffith, foi um admirador da Ku Klux Klan. Tá? Então, para quem aí está ligado, você vai perceber que ó, esse tipo de indumentária é típico da Ku Klux Klan. E você vê que o formato assim, do chapéu, do capacete, você vê que os símbolos que o cavalo está usando são símbolos típicos dessa associação, que era chamada, dessa organização, né, que era chamada Ku Klux Klan, ou KKK. Tá? Ainda hoje atuando nos Estados Unidos, ou seja, até hoje ela existe. A Ku Klux Klan defende qual princípio? E aí é uma coisa impressionante, que se você percebe o seguinte, o nome do filme é O Nascimento de uma Nação. E aí você vê aqui na imagem, por isso que eu falei, você tem que estar ligado. Você tem vários soldados, né, da Ku Klux Klan, você vê eles com cruzes aqui nas mangas das camisas, no peito, quase como um cruzado, né? Aqueles caras lá da igreja. Você vê os símbolos religiosos e ao mesmo tempo eles estão prendendo aqui uma pessoa. E a cor dessa pessoa, se você compara com a mão desse personagem aqui, você vai ver que ele é um negro. Só que o mais interessante, esse é um elemento que obviamente não está aqui na questão nem na imagem, é um ator branco pintado de negro. Assim, era um tipo de procedimento muito comum naquela época. Lembrando que nos Estados Unidos da década de 10, o negro ele não tinha acesso a certos tipos de trabalho, ele era questionado, existia um preconceito muito grande. E lembra do que eu falei na outra questão, ele está na sociedade, ele já está incluído, mas o que ele não tinha eram os direitos, sabe? Ele era um personagem social, mas era um personagem social, era tratado de maneira depreciativa. Ele era um cidadão de segunda categoria. Ele tinha lá sua posição social, mas era uma posição social depreciada, sabe? Era uma posição social onde ele não tinha acesso a certos direitos que eram básicos. Por isso que na outra questão, a resposta era a questão dos direitos civis. E aqui você vai ver justamente que essa associação está contra os negros. A Ku Klux Klan ela era uma organização que assassinava,
Existem várias cenas muito famosas deles queimando as cruzes das casas, enfim. Então, você vai ter o seguinte, a questão de pede, qual o princípio da Ku Klux Klan? Ela coloca, ética capitalista? A imagem está falando alguma coisa de capitalismo? Não, então você não marca. Destino manifesto? Aquela ideia de que os Estados Unidos nasceram para dominar tudo? Ele não está falando sobre isso. Supremacia racial? É um ponto. E a cultura individualista? Então, a partir do que a imagem te dá e o enunciado te apresenta, a questão correta é a letra C. Você marca aqui, ó. Epa. Você marca criação da Iugoslávia. Criação da Iugoslávia? Não, meu Deus do céu. Letra C. Supremacia racial. Tá aqui. Beleza, pessoal? Então, nessa questão, letra C, supremacia racial. Então, é isso. Beleza? Só tirar isso aqui. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Espero que esse conteúdo tenha sido de extrema valia para vocês. E é isso. Uma boa prova. Um abraço.